Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à Escola de Pensadores. Esta é uma das primeiras aulas da escola, ok? Antes de mais nada, antes da gente começar a falar de teologia, antes da gente começar a falar de pensamentos filosóficos, eu quero abordar com vocês um ponto importantíssimo a respeito de nós mesmos, tá? Já dizia, né, o filósofo Sócrates, tá? Conheça-te a ti mesmo. Tá? E essa frase, conheça-te a ti mesmo, é algo que realmente tem que tocar nos nossos corações, porque se nós não sabemos quem nós somos, nós não saberemos qual caminho devemos seguir. Tá? E é fundamental que a gente siga o caminho correto. Imagina só, você passar o resto da sua vida seguindo um caminho paralelo, seguindo uma vida que não é sua, tá? E essa falta de autenticidade faz diferença, tá, no final da vida, ok? Eu ainda não cheguei no final da vida, obviamente, tenho meus quase 40 anos ainda, né? Então, tenho muito a percorrer, mas para muitos que já percorreram, trazem informações relevantíssimas a respeito do conheça-te a ti mesmo. E eu não poderia deixar de falar sobre isso antes da gente abordar outros assuntos, ok? Conheça-te a ti mesmo é uma aula com uma perspectiva mais filosófica do que teológica, ok? A teologia, ela vai nos ensinar muito a respeito do conhecer a Deus, tá? E do relacionamento interpessoal, mas ela não fala tanto quanto a respeito de conhecer a si mesmo, tá? Que é mais abordado pelos filósofos, ok? Mas isso não significa que a Bíblia não fala a respeito do assunto, ela até fala, ok? Mas sobre uma ótica moral, por assim dizer. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não há como nós identificarmos o pecado sem antes conhecer a lei, porque a lei é quem determina o pecado, né? Então, assim, olhando ali para as leis, as 613 leis do Antigo Testamento, nós vemos ali, quando nós nos comparamos a estas leis, que a partir do momento em que nós transgredimos qualquer uma dessas 613 leis, nós estamos sob o jugo do pecado. Okay? E não há nenhuma pessoa hoje viva, ou não houve em nenhum momento, nenhuma pessoa além de Jesus, quem cumpriu todas estas leis. Okay? Então, consequentemente, nós vivemos uma vida de pecado, e não só por isso, tá? Nossa vida é uma vida que quando nós nascemos no pecado, dado a queda de Adão, ok? Que seria ali o primeiro pecado, o pecado da desobediência, tá? O pecado de Adão permitiu com que toda a humanidade nascesse em pecado, ok? Então, assim, nós estamos num momento de transgressão contínua, cuja única forma de nós sairmos desse lamaçal do pecado é através do sacrifício de Jesus. Por isso que o crer em Cristo, tá, nos faz livres do pecado. Mas a ideia não é essa, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre conheça-te a ti mesmo. Estou tentando manter o fone bem perto aqui, porque é captação de áudio, né? Enfim. Vamos lá então, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários aqui da escola, aqui do módulo. Eu vou estar respondendo, tá certo? A frase conhece-te a ti mesmo, tá? Ela é atribuída a Sócrates, tá? E foi inscrita no templo de Apolo, em Delfos. Por que atribuída a Sócrates? Porque Sócrates, ele não escreveu nada, tá? Quem fala sobre Sócrates, ou quem fala bastante sobre Sócrates, é Platão, que escreveu bastante coisa, tá? Só que não tem nada, nenhuma evidência escrita, Sócrates escreveu isso. Não, tudo veio através de seus discípulos ali, tá? De seus seguidores, por assim dizer, tá? Então, em um determinado momento na vida de Sócrates, ele disse a frase: conheça-te a ti mesmo, ok? Porque, assim, entre tantos os pensamentos que passaram pela vida dele, conhecer a si mesmo
ajuda bastante a entender quem você é e para onde você está indo, tá? E isso vem muito a calhar nos dias de hoje, porque qual que é o pensamento das pessoas, né, no mundo contemporâneo hoje? É você ser influenciado por alguém, tá? Então você entra nas redes sociais, você navega por aí, você liga a televisão, sempre tem alguém que de certa maneira é apresentado como um ser superior a você, tá? Seja de forma física, seja de forma intelectual ou até mesmo de forma religiosa, e que fica soltando conhecidamente aí na internet como os red pills, né? Com os silver bullets, né? Como frases de efeito que você olha e fala, uau, que cara inteligente, eu vou seguir, eu quero ser igual a esse cara, tá? E você querer ser igual a uma pessoa, tá? Tira toda a legibilidade de quem você é, a sua originalidade. Então, a busca de conhecer a ti mesmo é a busca por você ser original, tá? Por você ser aquele que Deus criou para que você seja. Então, um dos pontos, assim, quando você se pergunta, poxa, qual que é o sentido da vida, né? O que que eu devo fazer, ok? Antes de você ficar olhando para as influências que nós temos nos dias de hoje, até mesmo nos livros, tá? Lembre-se de que Deus te criou para que você seja original, para que você seja você, tá? Dentro da sua personalidade, eu sei que personalidade é um tema complicado de se lidar, porque a personalidade nossa está ligada à convivência, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, ok? Então, nós somos a soma das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não vou dizer que são 5 pessoas que estão ao nosso redor, porque não, mas cada um que passa pela nossa vida deixa um pouco da personalidade dele para nós, ok? Por isso que nossa personalidade está intimamente ligada, assim, conectada a pessoas que passaram por nós, que deixaram esses traços, esses pontos, tá? Por isso que, tá? Um outro ponto também ligado à teologia de que convivência gera semelhança. Então, você quer ter o caráter de Cristo, a personalidade que Jesus teve, ande com Cristo, tá? A convivência gera semelhança. Se nós estamos muito afastados de Deus e ligados ao mundo, tá? Nós emitiremos a visão do mundo. Se nós estamos muito ligados a Deus e afastados do mundo, nós estaremos espelhando a Cristo aqui na Terra. É simples, ok? Mas assim, Deus nos criou para sermos originais, seguidores, servos, discípulos originais, aquilo que nós nascemos para fazer. Então, o nosso primeiro ponto de reflexão aqui nessa aula é: seja original, busque ser você mesmo, tá? Ah, mas eu gosto do que o fulano faz ou da forma que o fulano faz. Ok, siga, tenha essas orientações, mas sempre lembrando de que você é você e você não é ele, ok? De que a forma de como você foi feito, criado, é dessa forma que Deus quis que você seja, tá? Consequentemente, busque ser você em todos os aspectos, ok? Sócrates e o diálogo interior, tá? O método socrático desafia o indivíduo a questionar as suas crenças e valores, ok? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso é um ponto interessante porque quando nós não olhamos para nós mesmos, mas olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, e em servir as pessoas que estão ao nosso redor, consequentemente, a gente perde a nossa vida, tá? Porque nós prestamos mais atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, em satisfazer as vontades das pessoas que estão ao nosso redor, em você buscar ser parecido com as pessoas que estão ao nosso redor, que esquecemos de nós mesmos, tá? Em um determinado momento da minha vida, eu gostava bastante de camisetas largas, tá? Porque é confortável, eu gosto. E só que as pessoas falavam, não, agora a moda é camiseta colada, né? Você tem que ter a camiseta slim, tá? A camiseta slim é legal, pô, de fato é legal, só que não é confortável, tá? Então, assim, uma camiseta slim para trabalhar, para ser apresentável, para fazer aí algum evento, alguma coisa, show de bola. Chegou em casa, cara, coloca uma camiseta
normal e toca a vida, tá? Então, assim, seja original sob diversos aspectos. Deixa eu só ver um negócio aqui para mim. Tá. Seja original sob diversos aspectos. Não gaste o tempo da sua vida tentando deixar as outras pessoas felizes, tá? Não há como agradar gregos e troianos, parece ser algo clichê, mas realmente, de fato, que faz sentido. Se você gastar muito tempo agradando as pessoas que estão ao seu redor, você vai ter pouco tempo para agradar a si mesmo, tá? E a pessoa mais importante na sua vida, tá? Além da sua própria família, é você. Né? E se você não se prioriza, tá? Em algum momento, alguém vai ter que priorizar a sua vida por você. Vamos contextualizar isso. Se você não cuida da sua saúde, em um determinado momento da sua vida, alguém que não é você vai ter que cuidar da sua saúde. Entende? Então, você precisa ser prioridade de si mesmo. Então, isso é um outro ponto que vale a pena ser refletido aqui. Então, com relação a atitudes, modas, tudo que é evento de doutrina que passa a acontecer na nossa vida são coisas passageiras e você precisa levar isso em consideração. Por exemplo, uma coisa que está muito na modinha é o fato de você ter uma alimentação filosófica. O que é isso, Renata? Alimentação filosófica. Tem pessoas aí que são carnívoras, tem pessoas que são vegetarianas e fazem disso uma filosofia ao invés de uma simples refeição ou um conjunto de refeições. No sentido de que se eu deixar de comer a carne e comer, sei lá, um legumes ou um pão, né, eu estou fora da minha própria filosofia, daquilo que prego, daquilo que falo. Isso já acontecia desde sempre, tá? Mas isso é algo que te amarra. Tá? Deixa eu falar sobre amarras também depois. Então, assim, não se prenda a vãs filosofias, a doutrinas, né, ou esses ventos de doutrinas que não estão atrelados necessariamente à palavra de Deus, porque isso é algo que passa, ok? Eu já estudei 1 ano e meio de nutrição e nesse tempo eu estudei diversas dietas, tá? E vejo que muitas pessoas têm épocas em que eles preferem uma dieta liberal, por exemplo, em sua adolescência, normalmente as pessoas preferem uma dieta mais liberal, no sentido de comer de tudo. Então eu ia para o cinema, por exemplo, com 2 caixas de bis, comendo McDonald's, tomando milkshake com batata frita, e isso não tinha problema nenhum. Agora, vai fazer isso perto dos 40 anos. Ver como você vai sofrer constantemente com as queimações, né? Então, é um momento na minha vida onde eu prefiro uma alimentação mais, vamos assim dizer, paleolítica, né? Uma alimentação com gorduras de qualidade, proteínas de qualidade, menor quantidade de carboidrato. Então, assim, são estágios que nós temos que respeitar, mas isso não pode se tornar uma doutrina. A partir do momento que isso se torna uma doutrina dentro de você, isso te limita, tá? Atrelado a esse assunto também, vale ressaltar também a respeito de títulos, ok? Muitas pessoas que não buscam saber quem é você, né, conhecer a si mesmo, tentam se identificar com tribos e títulos. Tá? Tribos, o que é tribos? Fazer parte de algo. Muitos jovens querem fazer a diferença e entram num partido político para fazer a diferença. Isso limita a vida dessa pessoa, porque ela estará ligada a esse partido, consequentemente, as decisões que o partido tomar, ela querendo ou não, vai ter que acatar. Entende? Então, não deixa de ser uma limitação. Ir à igreja, fazer parte de algo, né, num clube do livro, alguma coisa nesse sentido, ajuda, né? Você faz parte, vocês têm aquele senso de pertencimento, que é algo que o ser humano deseja. No entanto, são coisas que, de certa forma, acabam te limitando. Tá? E não estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que isso não define você. Aquilo que te limita, que te impede de ser você mesmo, tá? Não faz parte necessariamente de você. Você basicamente passa por aquilo e você tem ali o seu momento em determinadas ações, tá? Dentro dessa tribo. Com relação a títulos, cara, isso aqui é um negócio que eu aprendi a duras penas. Durante um determinado momento eu gostava muito das pregações do Dr. Russell Shedd e decidi que, por A mais B, eu queria ter uma jornada assim como o Russell Shedd teve.
Não sei se vocês conhecem Russell Shedd, dá um Google aí, é um cara fenomenal, tá? Foi um doutor ali que fez total diferença, escreveu diversos livros, um homem extremamente de Deus. E falei, poxa, o Russell Shedd é doutor e eu vou buscar meu doutorado, tá? Então, fiz meu bacharelado em teologia, fiz o meu mestrado, e fiz o meu doutorado em teologia, ou seja, gastei anos da minha vida tentando me formar, tá? E a partir do momento que eu passei, tá? Do meu doutorado, consegui o meu título, falar, é isso. Não me define, tá? Ser doutor em algo não me define, porque eu sou muito mais do que isso. Eu tenho muito mais conhecimento do que um próprio diploma. Tem um diploma, cadê? Tem um diploma que eu coloquei aqui no cantinho, cadê? Aqui, ó. Esse aqui é de antropologia, não tem nada a ver com o assunto aqui. Ser antropólogo não me define. Eu sou muito mais do que isso. Ser antropólogo não me define. Ser uma pessoa que estuda filosofia não me define. Ou seja, o que você estuda, o que você faz, não te define. Por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque muitas pessoas, quando você pergunta, o que você faz? As pessoas já se autodefinem, ou quem é você, na verdade, né? As pessoas já se autodefinem com base na profissão. Eu sou engenheiro. Eu sou jornalista. As pessoas criam um estereótipo, criam uma tag, fazendo com que a sua atenção se limite àquilo, tá? Então, certa vez uma pessoa falou, o que você faz? Você trabalha com o quê? Eu falo, eu trabalho na área de TI. Consequentemente, as pessoas acham que tem que conversar comigo só sobre TI, entende? E fica um negócio maçante, porque, você está trabalhando o tempo todo com TI, de repente você quer fazer outra coisa e não pode porque o cara está perguntando um monte de coisas da área de TI, às vezes até de hardware, coisas que não tem nada a ver com aquilo que você trabalha, e torna-se algo um pouco maçante e chato. Então, assim, não se defina pelo que você faz, tá? Defina-se pelos seus valores, pelo quem você é de fato, tá? Uma excelente forma de você definir é basicamente você entender quais são os seus valores, tá? O que você mais valoriza nessa vida? Tá? Eu valorizo os meus filhos, então, acima de tudo, eu sou pai. Valorizo a minha esposa, então eu também sou marido. Eu valorizo, sei lá, o fato de viver aqui no Brasil e de contribuir da igreja. Então você tem ali, olha, meu nome é Renato, eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Rebeca, eu tenho uma esposa e eu trabalho na igreja tal, fazendo isso, 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 porque é isso que me define hoje, nesse momento. Então, procure saber quem você é, tá? E um último ponto aqui, para não ficar muito longo, tá? Quero falar sobre o necrológico, que é um negócio que ajuda bastante a determinar o seu norte, o seu horizonte, tá? Durante muitos anos, quando alguém me perguntava a respeito de propósito, eu mostrava o Ikigai. Tá? Ikigai é uma ferramenta, você bate um Google aí, você vai saber o que é. É uma ferramenta criada, se não me engano, em Okinawa, no Japão, que faz ali um paralelo entre 4 pontos da sua vida, seja o que você gosta, quais são suas habilidades, o que você pode fazer para ganhar dinheiro, se você pode ganhar dinheiro com isso. Ele cria ali uma intersecção entre todos esses pontos e encontra o seu Ikigai, que é o seu propósito de vida. Muitas pessoas que eu conversei, inclusive dentro do meu podcast, já sabiam qual era o propósito de vida, mas muitas outras não sabiam e estavam também à procura. Porque, afinal, o propósito é algo que pode te definir e, consequentemente, pode te limitar em outros aspectos. Tá? Então, por exemplo, eu conversei com o Dr. Pedro Chestatsky, neurologista, que tinha por definição, assim, como propósito de vida, ajudar as pessoas dentro da sua área de atuação. Só que ele, como um neurologista, ele é excelente, ele é o melhor de todos. Só que se ele for falar de teologia, filosofia e outros pontos que às vezes ele até gosta de falar, tá? Ele é estereotipado como um neurologista, né? Você chega e fala, poxa, o que um neurologista tem a ver com uma ação filosófica? O que ele tem a ver? Por que a interpretação filosófica dele a respeito da crise de 2025, de 2024, tem tanto força quanto o que um filósofo diria nos dias de hoje? Às vezes pela quantidade de seguidores. Isso é um erro, cara. Nossa, é um erro.
Tem muitos influenciadores, pessoas que carregam 1 milhão de seguidores ali, que falam besteira, e seus seguidores, eles promovem a besteira que o cara fala, uma besteira sem fundamento, às vezes é algo, um clichê, e isso tem destruído a sociedade, basicamente, tá? Então, assim, não estou dizendo que os influencers são... todos os influencers deveriam não existir. Não é esse meu ponto de vista. O meu ponto é de que as pessoas precisam pensar um pouco antes de replicar uma ideia, um assunto. Mas, enfim, a ideia não é falar sobre influencers aqui, pelo menos não agora. Então, assim, eu sempre mostrei para as pessoas o Ikigai, ok? Mas antes de você olhar para Ikigai e tentar buscar ferramentas para tentar identificar seu propósito, eu queria que você fizesse uma experiência consigo mesmo, que é uma experiência no necrológico, que foi uma aula que eu tive com o professor Olavo de Carvalho, tá? Que ajudou bastante a definir quem você é, ok? Imagina-se assim, um amigo seu, muito íntimo, que te conhece, ele precisa escrever o seu necrológio, ele precisa escrever o seu, não é epitáfio, o seu necrológio mesmo, quem você era na sua vida, como íntimo, ele precisa escrever o seu necrológio, ele precisa escrever ali uma frase que te define, o que te define quem você foi. Né? O que você gostaria que ele escrevesse, diante de tudo? A resposta para essa pergunta pode ser o seu propósito, pode ser minimamente o norte que você precisa seguir aqui nessa terra. Entendeu? Você pensa, eu queria ser uma pessoa conhecida dentro, sei lá, eu queria ser um grande engenheiro que construiu uma ponte muito conhecida. Beleza. Se esse é o que de fato você quer, o que você tem feito para isso acontecer? Quais são os steps que você tem selecionado? Quais são os pontos? O que você tem marcado? Tá? Então, gastar um tempo com isso é importante. Te traz um norte, um horizonte, um local, um ponto para você seguir. Ok? Então, tenha esse momento consigo mesmo. Pense e até escreva, se possível, o que você gostaria que esse seu amigo escrevesse na sua lápide ali, na justificativa de quem foi esse cara que é você. Isso vai te ajudar bastante a criar um norte, um horizonte, um caminho, tá? A definir quais são as etapas que você tem que alcançar. Muitas vezes isso que você quer não está necessariamente atrelado naquilo que você faz para ganhar dinheiro. Então você tem que criar estratégias para você conseguir isso, ok? Paulo, por exemplo, foi fazedor de tendas. A profissão de Paulo não tem nada a ver com o ministério dele. A forma de como ele ganhou dinheiro não tem nada a ver. Então não atrele o ganhar dinheiro ao propósito, porque uma coisa não tem a ver com a outra. O mundo contemporâneo, a mídia, tudo isso diz para você atrelar. Não, você tem que fazer o que você gosta no seu trabalho, nem sempre, tá? Você tem que fazer aquilo que você gosta, dando dinheiro ou não, tá? Caminho nesse sentido. Porque afinal, ou você é escravo do dinheiro ou você serve a você mesmo, tá? Se você desejar ser escravo do dinheiro para ter dinheiro não é necessariamente ter felicidade, então isso pode ser arriscado. Tem muitas pessoas, principalmente na grande São Paulo, que estão ali em busca de dinheiro, gastam ali, sei lá, 10, 12 horas da sua vida procurando dinheiro, e o resto do tempo que ele tem ali, de pouquíssimos finais de semana ou algumas férias no ano, né? Cada 2, 3 anos, para viajar, fazer algo que de fato ele gosta. Então é importante que você tenha isso em mente, tá? Saiba quem você é, busque sua originalidade, não seja influenciado por pessoas paralelas, tá? E não caia em eventos de doutrinas. Acho que esses são os principais pontos para você conhecer, buscar conhecer a si mesmo, tá? Sempre lembrando de que isso é uma jornada, não é um negócio que você vai acordar de manhã e falar, é isso. Pode ser que aconteça, mas isso eu acho muito improvável. Tá? Tanto a filosofia quanto a teologia apontam para uma verdade maior, dá um sentido do eu. Tá? Então, por isso que essa aqui é uma aula voltada mais para a filosofia do que necessariamente para uma teologia.
tá? Outro ponto importante também, o ser humano ele não nasceu para ficar parado, tá? Eu acredito muito de que não existe aposentadoria para o ser humano. O fato de ficar fazendo coisas aleatórias, há necessidade de você criar um propósito, mesmo que seja um tiro curto, algo que você precise focar e fazer, tá? Então o ser humano ele não nasceu para parar de trabalhar. Ele pode trabalhar com coisas que paralelas, com coisas que gosta, mas ficar sem trabalhar o tempo todo deixa de criar um propósito dentro da sua própria vida, tá? E é muito, muito perigoso, tá? Viver sem trabalhar. Tô vendo que está faltando algum ponto aqui, tá, pessoal? Por isso que eu tô quietinho aqui, tá? Bom, acho que eu falei tudo. Acho que é algo bem curto mesmo, com os apontamentos muito importantes a respeito de definir quem é você, tá? É uma aula que eu julgo muito importante. Acho que eu falei rápido algumas coisas, mas se você não entendeu muito bem, volte, anote tudo e busque a originalidade, tá? Você é muito importante. Diferente do que muitos teólogos fajutos falam na internet, você não é o ponto fraco de Deus, tá? Esqueça isso. Isso aí é uma teologia dos infernos. Mas você é a pessoa mais importante aqui na Terra para você mesmo, tá? Então, invista em você mesmo. Não se defina com aquilo que as pessoas querem que você faça, mas seja original. Busque aquilo que de fato você é, ok? Essa é uma visão mais de você mesmo aqui na Terra, tá? Mais terrena. A gente não está falando especificamente de uma definição segundo a teologia ou quem você é em Cristo, tá? Acho que isso é uma outra aula que a gente pode amadurecer mais à frente, mas a princípio buscar a sua originalidade e em segundo lugar entender a interpretar as escrituras, que são os pontos fundamentais aqui, que você pode começar a aprender hoje, tá? E seguir em frente depois, ok? Bom, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Forte abraço e até a próxima aula.